Então, vamos lá. É o seguinte, eu descobri ontem que eu preciso fechar essas notas até o dia 13 e então o tempo nosso está bem enrochado. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ser mais breve nessas outras coisas para vocês conhecerem os gráficos, que vai ser importante para nós os gráficos no semestre que vem. E aí eu vou apresentar os gráficos das funções posteriores aí, né? Que na aula passada a gente fez função afim, função quadrática e função modular. Então, vou apresentar para vocês os gráficos da exponencial, logarítmica e alguns gráficos da função cosseno, seno e tangente. Isso daí já é de bom tamanho para nós já para o semestre que vem. E aí, em vez de ser mais 3 vídeos que eu falei para vocês que eu ia gravar, eu vou gravar só mais esse. Então, vocês vão ter que me entregar o de função afim, né, a cópia da aula da função afim, cópia da função quadrática, cópia da função modular e cópia dessa de hoje, que vai englobar essas coisas. Então, serão 4 arquivos que vocês vão me mandar um por um aí. Tem que assistir a aula. Isso vai compor aquela quarta prova de vocês no valor de 7 pontos. Se não assistir a aula, não vai mandar, não vai ter a nota. Então, vamos começar aí. Vou apresentar a tela. Cadê a tela? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Existem alguns gráficos importantes que a gente precisa saber, né? Antes de especificar mesmo esse daqui que eu ia começar na aula, que era a parte de função exponencial, só um lembrete aqui, né? Nós fizemos a função afim e vimos que o gráfico dessa função é uma reta. Nós fizemos a função quadrática e vimos que o gráfico dessa função é uma parábola. Se essa reta é crescente ou decrescente, se a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, tudo depende dos coeficientes. E aí começa a ficar difícil fazer alguns gráficos. Aí você vai ter que, às vezes a gente não conhece muito bem o gráfico, eu mesmo não sei o formato de alguns gráficos, mas a gente tem alguns artifícios para começar a montagem desses gráficos. Por exemplo, se o cara vem para você e pede para você construir esse gráfico aqui, de f de x igual a x ao cubo. Você fala para mim, olha, não é uma função do primeiro grau, não é uma função do segundo grau, é uma função do terceiro grau, né? Uma função polinomial do terceiro grau. Eu não imagino como é que é o gráfico dessa função, mas aí você pode começar a ter algumas ideias. Por exemplo, que ideias seriam essas? Você pensa em alguns valores para x e você pensa também em descobrir a imagem desses caras. Por que fazer isso? Porque ao jogar alguns valores para x e alguns valores para y, você começa a entender o comportamento desse gráfico. Por exemplo, se você imaginar aqui, ó, sei lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu estou dando alguns valores para x e vou tentar descobrir os seus respectivos valores de y, né? As suas imagens. Como é que a gente faz isso? O f de menos 2. Quem seria o f de menos 2? Seria menos 2 ao cubo. A gente já estudou isso daqui lá no passado. Todo mundo sabe que menos 2 ao cubo é menos 8. Quem seria, por exemplo, o f de menos 1? Seria menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1. O f de 0 seria 0 ao cubo, que é 0. O f de 1 seria 1 ao cubo, que é 1. E o f de 2 seria 2 ao cubo, que é 8. Então, você tem as respectivas imagens, menos 8, menos 1, 0, 1 e 8. E aí, o próximo passo seria você plotar isso no gráfico, certo? Então, vamos plotar isso aqui no gráfico e ver o que acontece. Vamos lá.
Então, aqui você teria algo mais ou menos assim. Aqui é o eixo x, que é o domínio da função, e o eixo y, que são as imagens. Você observa que quando o x for menos 2, menos 1, menos 2, ele vai dar menos 8. Então, seria aqui. Vai ficar grande, né? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou considerando a escala aqui 1 e aqui a escala 2, só para ficar melhor. Então, você teria esse ponto. Quando o x for menos 1, vai dar menos 1. Está escrito ali a imagem. Quando o x for 0, a imagem é 0. Quando o x for 1, a imagem é 1. Então, você teria isso daqui. Quando o x for 2, a imagem é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui. A imagem estaria aqui. E aí você começa, né? Fala, mas que bagunça é essa? Não é uma reta, porque parece ter um trem curvado aqui, né? Aí você vem cá, vamos montar o gráfico, né? Eu acredito, quem é o conjunto, quem é o gráfico, né? O conjunto de pontos que satisfazem essa função. Então, eu estou supondo que ela faz algo mais ou menos assim. Ela vem aqui, bate, vem aqui, estou continuando, e vem aqui, sobe, ai, bati no lugar errado. Era para ter, peraí, e sobe aqui e vai embora. Então essa daqui é a cara desse gráfico. Desse jeito, ele vem, ele faz mais ou menos aqui, ó, e sobe. Quer ver? Se você quiser ver um negocinho mais bonitinho aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Gráfico de x ao cubo. Aqui o gráfico, cadê o gráfico de x ao cubo? Gráfico de x ao cubo. Aí, ó, o gráfico dele aqui. Tá vendo? O gráfico de x. Não, vamos fazer o seguinte, deixa eu melhorar aqui a vida de vocês aqui, ó. GeoGebra. GeoGebra. Eu tenho GeoGebra? Ah, eu tenho ele aqui, ó. GeoGebra, não precisa nem colocar ele online. Mas enquanto ele abre ali, vamos escrever nele aqui. Por exemplo, eu quero fazer o gráfico de y igual a x ao cubo. Y é igual a x ao cubo. Olha aí, pronto, olha aí que delícia. Mas é bobão, né? Esqueci que eu tinha esse programa. Poderia ter feito mais rápido para vocês. Tá vendo? Esse é o gráfico. Ah, professor, o gráfico de x ao quadrado. Olha que delícia, tanto que é fácil. Ah, professor, quem é um gráfico de x quadrado mais 1? Vamos transladar uma unidade para cima. Tá vendo que a brincadeira começa a ficar legal? Deixa aí, depois a gente vai trabalhando mais. Então, esse seria o gráfico de x ao cubo. Esse é um formato desse gráfico. Só que, matematicamente, o que eu estou fazendo não está legal. Porque eu dei poucos pontos. Aí você fala, professor, por que esse trem é para baixo, depois vai para cima? Isso tudo, observe aqui, ó, se você observar que esse cara, o zero aqui, ele é um divisor de água. Tá vendo que ela vem com concavidade para baixo e depois ela vem com concavidade para cima? Mas esse cara mudou. Isso daqui, mais para frente, vocês vão aprender lá em cálculo 1. Vocês vão aprender quando é que ela vai ser crescente, quando é que ela vai ser decrescente, quando é que ela vai ser côncava para cima, quando é que ela vai ser côncava para baixo. Tudo isso em cálculo 1 nós vamos aprender. Só que agora nós vamos só pela intuição mesmo. Mas eu preciso conhecer alguns gráficos importantes, né? Igual eu estava falando, um outro gráfico importante que a gente tem que conhecer é o gráfico da função exponencial. Quem seria esse gráfico da função exponencial? A gente precisa conhecer a cara desse gráfico. Bateu o olho, você tem que saber que ele é uma função exponencial. Então, na realidade, o que é uma função exponencial, né? O próprio nome já diz. Uma função exponencial vai ser uma função
de R em R. Ah, só uma coisa, eu escrevi isso, né? Se essa função aqui for de R em R, domínio real contra domínio real, ela vai ser inversível, essa função, porque ela é bijetora. Por que ela é bijetora? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se você traçar retas paralelas ao eixo X, ela vai tocar em um único ponto. E o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. É o que faz ser sobrejetora. De tal forma que ela pega um x e vai levar para isso. F de x igual a elevado a x. Esta função, ela é chamada de função exponencial porque a variável, ela encontra-se no expoente. É por isso que ela leva o nome de função exponencial, tá bom? Essa função exponencial, ela vai ter basicamente dois modelos de gráfico. Dois modelos. Quais são os modelos de gráfico? Nós vamos ter um modelo quando esse número A for maior do que 1 e um modelo quando esse número A for maior do que 0 e menor do que 1. Esse A aqui, tá? Ele tem que ser um número real, beleza? Ele tem que ser um número real, diferente de 0, e também não pode ser o número 1. Por que não pode ser o número 1? Porque se não ficar 1 elevado a qualquer coisa, sempre vai dar 1. Então isso daí não vai fazer sentido para nós. Então nós vamos considerar que essa base é diferente de 1. E como é que seria esse gráfico? O gráfico dessa função, a elevado a x, ele vai ser mais ou menos assim. Imagina aqui, eixo x, eixo y. Aqui é o 0. Vamos supor que aqui seja o 1, que aqui seja o 2, que aqui seja o 3. Vamos supor que aqui seja o menos 1, que aqui seja o menos 2, e assim por diante. E o menos 3. Quando você começa a plotar esse gráfico, se você for plotar esse gráfico, você vai obter a seguinte coisa. Por exemplo, quando x for menos 3, se você fizer isso, ó, quem seria a elevado a menos 3? Seria a elevado a menos 3. Quem seria o f de menos 3, né? Seria a elevado a menos 3, que é a mesma coisa de 1 sobre a ao cubo. Se você está achando difícil mexer com a, pensa assim, ó, que a minha f de x seja 2 elevado a x. É a mesma coisa, é um número maior que 1. Então, se você está fazendo o f, deixa eu colocar aqui organizado, que aí você copia de uma maneira bem certinha. Então, aqui eu estou pensando em um exemplo. Não necessariamente precisava pensar nisso, eu estou colocando isso aqui só para facilitar a sua vida. 2 elevado a x, tá? Quem seria o f de menos 2? Olha, comecei no menos 3. Seria 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, eu sei que é 1 sobre 2 ao cubo. Então vai dar 1 sobre 8. Quem seria o f de menos 2? Seria 2 elevado a menos 2, que daria 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Não vou ficar repetindo isso, que eu já dei aula disso, você já sabe muito bem o que tem que fazer quando o expoente é negativo. Se não souber, assiste às aulas anteriores. 1 sobre 4. Quem seria o f de menos 1? Seria 2 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2. Quem seria o f de 0? Seria 2 elevado a 0, que vai dar 1. Isso aqui, ó, é uma coisa boa já. Porque não interessa qual seja a base. Se for a elevado a 0, o a é diferente de 0, então qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então ele sempre vai passar pelo 1. É importante isso. Quem seria o f de 1? Seria 2 elevado a 1, que vai dar 2.
Quem seria o f de 2? 2 elevado a 2, que vai dar 4. Quem seria o f de 3? 2 elevado a 3, que é 8. Observe que ele começa a explodir muito rápido. Ele explode. Por exemplo, se você fizer o f de 10, vai dar 1024. Ele explode muito rápido. Por isso que quando a gente fala que algo cresce exponencialmente, significa que isso cresce de uma forma muito rápida. Essa é a ideia. Então, vamos começar a plotar esses caras aqui. Quando for 3, vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, suponho que esteja aqui, que é o 8. Então, o 3 está ligando no 8. O 2 está ligando no 4. 1, 2, 3, 4. Então, 2 está ligando no 4. O 1 está ligando no 2. Então, está ligando no 2. 1 está ligando no 2. Está aqui. O 0 está ligando no 1. O menos 1 está ligando no meio. Não vou colocar não, mas está aqui, ó. Menos 1, meio. É metade de 1, que é 1. O menos 2 está ligando na metade da metade. E o menos 3 e 1/4. O que eu quero que você perceba? Que o gráfico, ele vem da esquerda para a direita. Quanto mais eu corro para um número negativo, mais esse gráfico chega próximo do eixo X. Mas ele não intersecta o eixo X. Esse gráfico, ele assintota, é uma assíntota do eixo X. Assíntota do eixo. Aliás, o eixo X é uma assíntota do gráfico, né? É o contrário. Então, colocar assim. Ele assintota o eixo X. Ou o eixo X é uma assíntota do gráfico. Então, esta é a cara desse gráfico. É uma função crescente, dá para perceber, né? Ela é uma função crescente. Ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, porque a imagem é apenas do 0 para cima. Se você vier aqui no GeoGebra, por exemplo, e escrever y é igual a 2 elevado a x. Quando eu falo elevado, é o chapéu, tá? Olha aí o gráfico. Observe que quanto mais eu aproximo, eu estou aproximando esse gráfico, ele vai assintotando, mas ele nunca vai chegar a zero. Por que que nunca chega a zero? Porque qualquer número elevado a alguma coisa vai ser um número maior do que zero. Então, essa é a cara do gráfico de y igual a 2 elevado a x. Se você quiser fazer aquele outro caso, que é o caso em que eu disse que a minha função, o meu a, ele é maior do que zero e ele é menor do que 1, então eu achei que eu falei que ia ser rápido, né? Mas eu não consigo ser rápido. O segundo caso, o a é maior do que zero e ele é menor do que 1. Quando ele é maior do que zero e menor do que 1, você pode pensar naquele caso f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Só para a gente ver o que vai acontecer. Se você fizer as mesmas continhas que eu fiz aqui no passado, ó, as mesmas coisinhas aqui, você vai perceber o que vai acontecer. Quer ver? Deixa eu só montar o gráfico aqui. Em vez... Vai ser tudo ao contrário agora. Tudo ao contrário. Quando for menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Não, deixa eu fazer diferente. Menos 1, menos 2, menos 3. Quando for menos 3, vai dar 8, em vez de dar menos 1 oitavo. Ou menos 1 oitavo. 1 oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai começar aqui em cima. Tá aqui. Quando for menos 2, ele vai dar 4. 1, 2, 3, 4.
Quando for menos 1, ele vai dar 1. Não, como é que é? Quando for menos 1, ele vai dar 2, né? Ele vai dar 2, que é meio elevado a menos 1. Quando for 0, vai dar 1. Quando for 1, vai dar meio. Quando for 2, vai dar 1/4. Quando for 3, vai dar 1/8. Então, o gráfico, ele vem assim agora. De novo, assintotando. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Essa seria a ideia desse gráfico, quando é decrescente, nesse caso. Então, você bateu o olho no gráfico com esse modelo, você já sabe que ele é decrescente. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar y, pode ser u também, u igual a... Eu não sei se ele vai entender, né? Y é igual a 0,5 ou 1 dividido por 2 elevado a x. Olha aí o gráfico. O azul aqui, o cinza, é 2 elevado a x e o outro é esse. Ah, professor, mas e se eu quiser mudar esses gráficos, transladar esse gráfico? Faz o que você quiser. Por exemplo, y igual a 2 elevado, coloca assim, 3 vezes 2 elevado a x, 2 elevado a x, sei lá, menos 4. Pronto. Olha o que aconteceu. Ei, o trem fez menos 4 em cima. Eu não queria menos 4 em cima, eu queria menos 4 embaixo. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Menos 4. Eu quero descer o gráfico. Olha lá, tá vendo? O que eu fiz? Eu multipliquei esse por 3, então ele subiu e retirei 4 unidades. Então, eu transladei ele 4 unidades para baixo. Observe agora que esse gráfico não mais assintota o eixo x, ele vai assintotar a reta y igual a menos 4, porque eu desci o gráfico. Ah, professor, e se eu tivesse subido o gráfico? Se eu tivesse subido o gráfico, olha só o que vai acontecer. Mais 4. Ele sobe. Sacou? Então, o gráfico de y igual a essa coisa, de uma função exponencial, tem esse formato. É isso que eu quero que vocês percebam, o formato do gráfico. Existe uma coisa muito importante que talvez a gente use aí, só uma observação, que vocês já fizeram isso na vida, eu não gostaria que vocês esquecessem de uma equação exponencial. Se em algum momento você se deparar com uma equação exponencial, você está se deparando com algo desse tipo. A elevado a x1 é igual a a elevado a x2. Como a minha função ela é injetora, eu sei que para que isso seja verdade, o x1 tem que ser igual a x2. Então, se minhas bases são iguais, meus expoentes também serão iguais. Aí, como fazer isso? Você precisa fatorar e tentar chegar nas mesmas bases, tá? Essa é a ideia. Beleza, função exponencial, o gráfico é esse. Uma outra função que é muito importante para vocês também é a ideia, para vocês conhecerem o gráfico, a ideia da função logarítmica. Mas antes de chegar em si na função logarítmica, eu vou escrever um pouco logaritmo. Que diabo é isso, né? Que coisa é essa? O que é o logaritmo? Vocês não precisam ter medo do que é logaritmo. Logaritmo nada mais é do que um número. Ele é um número real, tá? Logaritmo é um número real que satisfaz uma certa equação. Então, qual é a equação que ele vai satisfazer? Nós vamos dizer o seguinte, que o logaritmo é um número real que satisfaz esta equação. A elevado a x é igual a 1b. O logaritmo é esse cara. Você fala, professor, que desgrama é essa? Eu falei, não, é isso mesmo.
O logaritmo é esse número. Esse número é o que a gente chama de logaritmo. Ele é um número que satisfaz esta equação, o logaritmo. Então, a elevado a x é igual a b, nós vamos dizer que logaritmo é um número real, que satisfaz esta equação. E aí o que vai acontecer? Esse número que satisfaz essa equação, nós vamos reescrever ele dessa forma. Quando você tiver algo desse tipo, nós vamos reescrever isso assim. Log de B na base A. Então, A elevado a x igual a B, nós vamos reescrever e vamos escrever que o logaritmo, esse x é o logaritmo de B na base A. Olha o jeito que eu quero que vocês leiam. Isso daqui tudo é o meu logaritmo. Eu quero que você leia isso como sendo o logaritmo de B na base A. Tá bom? Só que tem algumas condições. Esse número B aqui, ó, esse número B, a gente dá um nome para ele. Qual é o nome dele? Ele é uma coisa chamada de logaritmando. E esse número necessariamente é maior do que zero. Ah, professor, como é que você sabia disso? Eu sei disso, porque o B é A elevado a x, então é um número que vai ser positivo. Não tem jeito. Esse outro número aqui embaixo, esse azulzinho aqui, ele é chamado de base do logaritmo. Ele é chamado de base do logaritmo. E ele tem que ter duas condições. Primeira condição, ele tem que ser maior do que zero, tá? Ele sempre vai ser maior do que zero. E além disso, ele tem que ser diferente de 1. Ah, por quê, professor? Porque lá no passado, quando eu defini a função exponencial, esse a ele é maior do que zero e ele é diferente de 1. Porque isso aqui, na realidade, é uma equação exponencial. Porque a variável está no expoente. O problema é você igualar isso daqui. É muito difícil. Tá. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo um logaritmo? Fácil demais. Quem é o logaritmo de B na base A igual a x? O que eu faço? Simples. Você vai pegar a base, eleva o logaritmo e iguala ao logaritmando. Então, o que eu faço? Pego a base, elevo ao logaritmo e igualo ao logaritmando. Só isso. Ah, professor, então você quer dizer para mim que eu não vou dar aula de logaritmo, só estou dando uma revisão bem rápida aqui. Que o logaritmo de 32, na base 2, o que eu faço para resolver isso? Igual a x, pega esse, eleva esse e iguala a esse. Então, na realidade, é 2 elevado a x igual a 32. Se você fatorar o 32, você vai chegar que 32 nada mais é do que 2 elevado a 5. Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, então se minhas bases são iguais, meus expoentes também serão iguais. Logo, meu x é igual a 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Tá? Logaritmo de 32 na base 2, o resultado é 5. Só que muitos logaritmos nós não vamos dar conta de resolver. Por quê? Porque vão ser números irracionais. Por exemplo, quem é o log de 3 na base 2? Sei lá, isso aqui é irracional. Então você tem que sair testando. Entendeu?
Existem algumas propriedades importantes. Por exemplo, eu vou tentar lembrar de algumas aqui. O logaritmo de A na base A é igual a 1. Então, sempre que o logaritmando e a base do logaritmo forem iguais, significa que isso é igual a 1. O logaritmo de 1 na base A sempre vai ser 0. Tá? O logaritmo de, sei lá, de A elevado a B na base A, o resultado disso é B. Tá? Então, se você tiver um expoente aqui, o resultado sempre vai ser B. Outra propriedade legal, o logaritmo de A na base B igual ao logaritmo de C na base B. Tá vendo que eu tenho logaritmos de bases iguais? Então, significa que o A vai ser igual ao C. Então, tem algumas propriedades, algumas definições diretas que a gente precisa saber. Por exemplo, outra coisa, o logaritmo. Deixa eu colocar aqui para trás. Deixa eu mudar de página. Por exemplo, aqui, o logaritmo de A vezes B na base C é o log de A na base C mais o log de B na base C. É aquela transformação do produto para a soma. O log do produto transforma em log da soma. O logaritmo de A menos o log de B na base C. O logaritmo de A elevado a sei lá, elevado a K na base B, você dá o tombo no K, fica K vezes o logaritmo de A na base B. O logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C. Então, aqui eu estou mudando de base, então é uma outra propriedade. O logaritmo de A na base B vezes o logaritmo de B na base A é igual a 1. Dá para demonstrar todas isso aí. Dá para demonstrar, eu só não estou demonstrando porque eu estou com pressa, mas dá para demonstrar todas, é bem bonita as demonstrações. Uma outra coisinha, essa é legal também, eu poderia ter colocado essa aqui, ó. Faz uma menção, agora que eu lembrei dela, faz uma menção dessa com essa, tá? O log de A, B elevado a K. Em vez do expoente ser no logaritmando, o expoente está na base. Isso daqui é igual a 1 sobre K vezes o logaritmo de A na base B, tá? A diferença é que ele vem invertido. Eu não sei, acho que as propriedades importantes são essas. Como resolver essas propriedades, como usar essas propriedades, lá para frente a gente vai pensar. E o gráfico? Como é que seria a cara do gráfico? Como é que seria a cara do gráfico dessa função? Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar isso, peraí. Deixa eu apagar essa, apagar essa. Eu tenho que apagar essa. Vamos colocar. Rapaz, deixa eu colocar um trem aqui para vocês antes de escrever. Antes de colocar o gráfico, vou colocar uma observação aqui, tá? Não sei, talvez alguém esqueça disso. Observação. Sempre que você escrever log de A na base 10, você pode apenas escrever log de A. Então, quando não aparecer base, significa que a base é 10. E quando você escrever o log de A na base E, o que é E? E é um número
Oxe, gente, é o número de Neper, da função de Euler, entendeu? Esse número E, ele vai ser escrito assim. É o ln de A, tá? Então, logaritmo neperiano, a gente chama isso. Log de A na base E, isso daqui vai ficar igual ao o ln de A. O E, ele é um número aproximadamente igual a 2,72, se eu não me engano. Tá? Acho que é isso mesmo, é o número de Neper. Ó. Número E. Cadê ele aqui? Ele é 2,71. Ah, é. 7182, então é mais ou menos 2,72, tá? É isso mesmo. Aí, ó, tem uns trem que nós vamos estudar depois, mais para frente. Vamos construir o gráfico. Y igual ao log. Eu acho que. Ah, aqui, ó, já veio a função, log de x. Quando a gente colocar aqui, log de x. Olha o gráfico. O jeito que o gráfico passa. Ele faz isso daqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu colocar para vocês aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil a visualização do que ali. Gráfico. Nós vamos ter dois também. Quando a base for maior do que 1 e quando a base for maior do que 0 e menor do que 1. Quando a base for maior do que 1, nós vamos ter ele assim. Quando a base for entre 0 e 1, vamos ter ele assim. Ó, esse gráfico, ele faz isso. Ele assintota, ele assintota o eixo Y e faz assim. Eu quero que vocês entendam o negócio. Olha o que eu vou escrever. Esse é o log de x. Deixa eu mudar aqui. Eu vou escrever y igual a log. E eu quero escrever assim. Observe que esse b aqui é a base e ali é o x que eu vou colocar, tá? Como é que é? Aí, esses trem, às vezes a gente não sabe mexer nesse negócio, nas configurações. Vamos colocar aqui 2, aqui x. Pronto. Esse é o logaritmo, esse é o log de x na base 2. Agora, olha o que eu vou fazer. Não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aquela outra função, y igual a 2 elevado a x. E eu vou escrever uma outra função, y igual a x. Aí tu fala, professor, por que você fez tudo isso? Só para te mostrar o seguinte. Deixa eu dar um print nesse negócio. Olha que legal acontece. Daqui a pouco eu desenho aqui, tá? Olha que legal o que acontece. Só para você observar um negócio. Que massa. Ó. Quando você pega e dá esse print aqui, você tem três funções. Quais são essas funções? Primeira função, que eu tinha falado para vocês. Essa, y igual a 2 elevado a x. E essa, y igual ao log de x na base 2. E essa, y igual a x. Olha que legal. Se você observar essa função e essa função, uma rebate em cima da outra por meio dessa reta. Nós já fizemos isso. Se eu fizer a composição de f com a f inversa, lembra que isso dava x? Então, se eu pegar essa função, chamar essa de f e essa de g, olha o que eu vou fazer, cara. Ah, eu esqueci de colocar uma propriedade para vocês lá. Bem aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. A elevado ao log de b na base A, o resultado é b, tá?
A elevado a log de B na base A, o resultado é B. Eu fui precisar dela aqui agora, lembrei, né? Se eu fizer a composição de F, quem é F de X? É 2 elevado a X. Se eu botar dentro da F a G de X, então seria 2 elevado a quanto? Quem é o X? Agora é a G. Então é o log de X na base 2. 2 elevado ao log de X na base 2, o resultado é X. Então, ó, eu fiz a composição da F com G e deu a minha Y igual a X, a reta identidade que a gente chamou lá no passado. Então significa o quê? Que F e G são funções uma inversa da outra, são funções inversíveis, e uma é a inversa da outra. Por isso que ela reflete assim. Tá legal? Era interessante isso que eu queria mostrar. Se você digitar aqui agora y igual a log, vamos colocar assim, log de 1 sobre 2, tá? Na base x. Ou x aqui, né? Olha o que acontece com o gráfico. Vou apagar eles aqui. Vou apagar esse. Vou apagar esse. E deixa essa aí. Olha o jeito que o gráfico faz agora. Então, agora ele começa lá de cima, né? Então, olhando para essa página anterior aqui, esse gráfico assintota aqui e vai embora. É claro que ele passa por esse ponto aqui, que é o 1, né? O outro faz o quê? Vem assintotando lá de cima, bate e vai embora. Aqui no 1 também. Então, essa é a cara do gráfico da função log. Professor, dá para fazer isso aqui também? O contrário? Por exemplo, se eu colocar y igual a 1 sobre 2, 1 dividido por 2, elevado a x. Cadê? Lamentamos, a extensão que você digitou não deu certo. Ah, é porque eu não escrevi igual, né? Escrevi menos aqui. Pronto. Não deu certo de novo. Tem um x aqui, um produto, ó. Deixa eu apagar isso. Pronto, agora deu certo. Olha que legal. Esse gráfico azul é o meio elevado a x, que é aquela função decrescente. Esse outro gráfico é o gráfico do log. Essa é a reta y igual a x. Eles são inversíveis. Se você observar, essa parte de azul, ao ser refletida, ela vira essa parte de vermelho. Essa parte de azul para cá, ao ser refletida, ela vira essa parte de vermelha aqui para cima. Então, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Eles são inversíveis. Tá? Então, a cara do gráfico é exatamente essa. Muito importante também esses gráficos, tá? Só para a gente finalizar... Quem está me ligando aí? Não, posso negócio não. Só para a gente finalizar aqui, eu vou colocar alguns gráficos das funções trigonométricas, que é importante também nós conhecermos os gráficos, por exemplo, da função seno, da função cosseno e da função tangente. Eu vou dizer algumas coisas da função seno, vou dizer assim, a função seno é uma função que sai de R e vai para R, de tal forma que ela pega um x e vai levar no f de x igual ao seno de x. O que é importante você saber dessa função? É importante você saber o período dessa função, que ela é uma função periódica. O período dela é igual a 2π. O que isso significa? Que de 2π em 2π ela repete, tá? O período dela é 2π, é muito importante. E a imagem dessa função, ela fica sempre dentro do intervalo de -1 até 1. É muito importante isso. Eu vou desenhar aqui o gráfico da função. Aliás, não vou desenhar, eu vou desenhar aqui. Depois eu mostro para vocês a imagem. Se você fizer isso daqui, opa. Isso aqui vocês já fizeram no ensino médio. Suponha que aqui seja 0, aqui seja π sobre 2. Aliás,
Pode ser π sobre 2, aqui seja π, aqui seja 3π sobre 2 e aqui seja 2π. Por que eu estou fazendo isso? Porque são imagens boas para mim. Por exemplo, quando o x é π sobre 2, 90 graus, o seno de 90 é 1. O seno de 0 é 0. O seno de 180 é 0. O seno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O seno de 270 graus, que é 3π sobre 2, é menos 1. Lembrar do ciclo trigonométrico, tá? O seno de 2π é 0. O gráfico dessa função faz essa figura. Vai, vem, bate aqui. É porque minha mão é muito trêmula. Vem e continua o resto da vida. E ela faz o mesmo trajeto para cá e ela continua o resto da vida aqui também. Aqui seria exatamente menos π sobre 2. Errei. Aqui seria menos π. Aqui seria menos π sobre 2. Aqui seria menos 3π sobre 2. E aqui seria... peraí, estou errando. 0 menos π, π menos 3π sobre 2. E aqui, né? E aqui seria menos 2π. E ela fica saltando dessa forma. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Observe que a imagem dela é limitada sempre entre 1 e sempre entre menos 1. Por quê? É o valor máximo que o seno pode assumir e o valor mínimo que o seno pode assumir é menos 1 e 1. Essa é a função seno. Se você digitar aqui, ó, na brincadeira nossa, vamos apagar, y igual a seno de x. Seno de x a gente tem que escrever sim, tá? Olha o jeito que é o gráfico. Então, o gráfico parte do 0, limita a 1, limita a menos 1 e vai indo embora. Se você mudar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, se botar um 2 aqui, o período dela vai diminuir. Ela vai achatar. Olha lá o que é que aconteceu. Se você dividir isso aqui por 2, vamos supor, 0,5, vou multiplicar, que é dividir por 2, o período dela vai aumentar. Saca só. Aumentou o período. Viu? Ela aumentou o período. E aí nós vamos brincando aqui, ó. Pode brincar do jeito que você quiser aqui dentro. Se você somar alguma coisa aqui, por exemplo, mais 2, ele vai pegar a função seno e subir 2 unidades. Subiu. Ah, professor, se eu tirar menos 2, ele vai pegar a função seno e descer 2 unidades. E aí é brincar. Mas o conceito é que ela nasce do 0. Você tem que entender que ela nasce do 0. Ela nasce do 0 e vai embora. Diferente da função cosseno. Porque na função cosseno, deixa eu ver, não sei se eu fico com preguiça, mas... Tô meio preguiçoso, mas peraí. Preguiça de copiar isso tudo de novo. De fazer tudo de novo. Não vou fazer. Deixa eu botar na outra página aqui. Na função cosseno, o que acontece na função cosseno? Na função cosseno, ela é bem parecida com isso. Isso daqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser a minha função f, ela vai de R em R, de tal forma que o x vai embora para um f de x, e aqui fica cosseno de x. Mesma coisa, o período dessa função, ela é 2π, então ela repete de 2π em 2π. A imagem dessa função também vai ser de menos 1 até 1, tá? Só que agora, quando você faz o gráfico dessa função, vai ficar um pouquinho diferente só. Vai ficar besteira diferente. Por exemplo, isso aqui é o 0, aqui, suponha que aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π,
aqui é o 3π sobre 2, aqui é o 2π. Aqui é o menos π sobre 2, aqui é o menos π, aqui é o menos 3π sobre 2, e aqui é o menos 2π. Cosseno de zero é zero, então ela sai daqui. Tá? Ou cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Então ela sai daqui agora. Aqui de cima. Cosseno de 90 é zero. Cosseno de 180 é menos 1. Ficou ruim aqui, mas eu vou botar aqui mesmo. Cosseno de 270 é zero e o cosseno de 360 é 1. Então o gráfico faz isso. Ó. Vem, vai, sobe e vai continuar o resto da vida. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Vem, bate, sobe, vem e continua o resto da vida aqui. Para lá e para cá. Se você analisar os dois gráficos ao mesmo tempo, eu quero que você perceba o seguinte. Ah, professor, mas eles são bem parecidos? São bem parecidos mesmo. Ó, o verde é o seno. O cinzinho aqui é o cosseno. O que acontece? Ó, no seno ela parte do 0 e a outra parte do 1. Na realidade, olha o que eu vou fazer com o gráfico. Se eu pegar o gráfico, meu filho, deixa eu transladar ele. Ele não quer deixar eu transladar. Se eu pegar o gráfico e fizer isso, quer ver? Olha só o que eu vou fazer. X menos π. Como é que eu vou escrever π? Acho que é π dividido por 2. Olha o que vai acontecer. Uma ficou sobre a outra. Percebeu? Porque esse cara e esse cara são iguais. Então, o gráfico do seno e o gráfico do cosseno nada mais é do que uma translação de um para o outro. Então, deixa eu apagar isso aqui de novo, que agora eu lembrei como é que translada. Eu tenho que selecionar. Ó, não, que caceta. Não sei como é que translada isso aqui mais não. Já soube isso na vida, mas... Deixa eu ver. Ponto médio. Ah, mover. Mover. Vamos ver se vai dar certo. Ah, não quer mover nada, não. Quer mover, não. Não sei por que não tá movendo, não. Ele movia. Ampliar, reduzir, apagar, arrastar. Não sei por que ela não tá movendo. Mas ela movia. Uma para lá, outra para cá, se eu pegasse ela. Não sei. Caneta, função, a mão livre. Não sei. Não sei por que ela não tá movendo. Mas eu queria mover ela para lá e para cá. Para você perceber. Tá? Então essa seria a ideia da função cosseno. Só para a gente finalizar, vamos escrever aqui também a função tangente. A função tangente, que é bom vocês saberem também o gráfico dela, função tangente. Então o que a gente faz agora? Ela é uma função, só que agora não é R não, viu? Ela não é R, porque a tangente ela não é definida quando ela passa nos múltiplos de 90. Então é o R menos π sobre 2, tá? Mais kπ, tal que k pertence aos inteiros. Ela não é definida nos 90 graus, nos múltiplos de 90, porque tangente de 90 não existe, tá? E ela vai para os R's. De tal forma que o x pega um x e leva para um f de x, que fica tangente de x. Período dela não é 2π, o período dela é apenas π. O que significa isso? Que de π em π unidades ele repete. Imagem. Imagem é o conjunto dos números reais. Como é que funciona o gráfico dessa função?
o gráfico dessa função, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou marcar os múltiplos de 90, os múltiplos de π sobre 2. Então, suponho que aqui seja π sobre 2. Aqui vai ser π sobre 2 também, um múltiplo de π sobre 2, um múltiplo de π sobre 2, um múltiplo de π sobre 2 e um múltiplo de π sobre 2. Então, quem são esses caras, na realidade? Esse cara aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, tá? Aqui é 3π sobre 2. Não, eu queria que... Peraí. Deixa eu apagar essa aqui. Não. Π. Depois eu vou apagar ela aqui. Vou apagar ela aqui, vai ficar mais fácil. Pronto. Fica mais fácil para mim apagar ela assim. Depois eu boto um π ali de novo. Ok. Porque eles são múltiplos de π sobre 2, né? Ficou muito arrochadinho. Π, 3π sobre 2, e vai embora. Aqui é menos π sobre 2, e aqui é menos 3π sobre 2. O que esse gráfico vai fazer? Esse gráfico, ele faz assim. Ele vem de menos infinito, passa pelo zero e sobe para mais infinito. Porque quando a tangente chega perto de 90 graus, ela vai para mais infinito. Quando ela chega perto de menos π sobre 2, ela vem para menos infinito. Aí depois ela cai para menos infinito, bate aqui no meio, né, que aqui é exatamente π, tangente de π é zero, e ela sobe e vai embora. Aqui a mesma história. Opa! A mesma história. Bate no meio. Ei, ficou ruim no final. Bate no meio. E sobe. Ficou ruim. Minha mão é muito trêmula. Mas deixa eu desenhar aqui para vocês. Tangente de x, quer ver? Vamos apagar isso. Apaga, 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 apaga. Y igual a tangente de x. Tá vendo? Se você perceber aqui, ó, deixa eu colocar aqui x igual a π sobre 2. Π dividido por 2. Olha o que aconteceu. É isso aqui que eu quero que você perceba. Ó, saca só. A reta, e vou colocar também a outra. X igual a menos π dividido por 2. Para você perceber que esse gráfico, ele vem de menos infinito e vai para mais infinito. Só que ele assintota a reta π igual a 2 e menos π igual a 2. Igual eu coloquei aqui. π igual a 2 menos π sobre 2. Menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá certo? Então são coisas importantes que vocês precisam saber. Coisas do ensino médio, né? Que nós vamos ter aí para frente. Nunca esqueça do ciclo trigonométrico. Pode revisar o ciclo trigonométrico. É bom vocês revisarem. A relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Isso é muito importante, essa relação. Então, o que vocês conseguirem revisar aí, porque de acordo com essa informação, eu sei todas. Eu consigo descobrir todas. Lembrar que o seno de A mais B minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Se aqui for menos, aqui é menos, tá bom? Tem aquela também do cosseno de A mais B. Quem é o cosseno de A mais B? Você cossa A, cossa B, troca, sem saber.
Então, que se aqui for menos, aqui é mais. É a diferença que tem. Se você tem também a forma da tangente de A mais B, é a tangente de A mais a tangente de B, tudo isso dividido pela 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Se aqui for um menos, aqui é um menos e aqui vira um mais. Tem também o arco metade. O que é o seno de 2A? Arco metade não, o arco duplo, que é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Tem o cosseno de 2A, que é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Tem a tangente de 2A, que é 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Tem o seno de A sobre 2, que eu não lembro a fórmula. Tem o cosseno de A sobre 2, que eu não lembro a fórmula. Tem a tangente de A sobre 2, que eu não lembro a fórmula. Mas eu sei fazer. Eu sei fazer quem que é o seno de A sobre 2. É só eu fazer as demonstrações aqui que dá para fazer. Aqui não é muito difícil, não, tá? Dá para fazer facilmente quem são os arcos metade. É só você trocar isso daqui. Isso aqui, coisa boba, coisa simples. Mas tem isso, tem muita coisa para saber, né, do ensino médio aí, que nós vamos utilizar mais para frente. Mas, no entanto, primeiramente seria essas coisas aqui que eu acho que a gente precisa saber mesmo. Então, para finalizar, quem assistiu até o final da aula, você sabe que você precisa me entregar até domingo, porque segunda-feira, até domingo, dia 12/9, vocês vão entregar as atividades. Quais são as atividades? Copiar função afim, copiar função quadrática, copiar função modular e copiar de hoje. Essa aula agora que eu acabei de falar. Você copia e manda os arquivos para mim. Copia. É só para você copiar para você mandar. Porque eu preciso que você tenha isso no seu caderno. Tá certo? E mande no meu e-mail, cariton.lula@ifg.edu.br. Você já tem esse e-mail também. Isso vai contar a 4ª nota de vocês. Beleza? Então é isso. Semana que vem a gente começa a estudar cálculo 1, tá? Deixa eu pausar essas coisas aqui. Cadê? Aqui. Como é que eu faço aqui? Interromper. Achei aqui. Pronto. Tchau. Valeu.